Olá amigos, tudo bem? Pois bem, estou aqui meditando um pouco na palavra e achei alguns versículos aqui que eu gostaria de compartilhar. Se encontra em Romanos capítulo 7. O título vai dizer: a lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. Vou estar lendo a partir do versículo 18. Peço que vocês acompanhem para a nossa meditação. Vai dizer assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tem prazer na lei de Deus. Mas, versículo 23, vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém? É uma passagem forte, apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 7, fazendo menção da lei do pecado e da morte. Nós observamos que o apóstolo Paulo, como sempre inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala acerca de algo que acontece com todo ser humano, acontece com todos nós. Nós observamos aqui o apóstolo falando da lei que há no seu interior, uma briga constante entre a carne e o espírito. Nós observamos que nem todo mundo entende o que representa essa briga entre a carne e o espírito, mas todo mundo sofre essa batalha. Observamos que o apóstolo Paulo, ele está fazendo menção de um paralelo que acontecia, e segundo os especialistas, nesse último versículo, penúltimo versículo que nós lemos, versículo 24, vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando o apóstolo Paulo ele declara isso, ele está fazendo um paralelo com algo que havia na Roma antiga e chamado de necrofilia. E essa prática era feita na época para punir alguém que assassinasse uma pessoa. Pegava-se o cadáver da pessoa assassinada e amarrava-se junto ao corpo da pessoa que assassinou essa pessoa. Então aquele cadáver ficava atado boca a boca, nariz a nariz, membros a membros ao corpo desse assassino. E é dito que muitas das vezes a pessoa que assassinou, ela também morria, devido ao fato daquele corpo estar entrando em decomposição na sua frente. Mas não é aqui o ponto central. O ponto central é o apóstolo Paulo usando esse paralelo para expressar o que estava atado ao seu corpo, que era a prática do pecado.
Gostaria que você focasse nisso aqui. A prática do pecado, desde os primórdios, ela aprisiona o ser humano. Quando Jesus Cristo ele veio na terra e declara: conhecereis a verdade vos libertará. Ele está apontando para o pecado. Porque se você olhar para a sua mão, para os seus braços, você não vai ver algema. De repente você vai olhar em sua volta, você não vai ver grades te prendendo. Você não está em uma gaiola como se fosse um passarinho. Mas há algo que aprisiona o ser humano. E este algo é o pecado. O apóstolo Paulo ele dá um grito, que é um grito que existe na alma de todo ser humano. Quem me livrará do corpo desta morte? Então nós perguntamos isso para nós mesmos, no nosso cotidiano, na nossa vida. Porque às vezes nós queremos, assim como ele disse, praticar um bem e não fazemos. Mas aquele mal que nós não queremos praticar, acabamos por fazer. E quem nos livrará do corpo dessa morte? E quem nos livrará deste mal? Que nos atormenta, que nos persegue, que nos faz ficar com sentimentos de culpa, aprisionado nessa dimensão do pecado. No versículo seguinte ele declara de uma forma linda, de uma forma poderosa. Versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Primeiro ele grita: quem me livrará do corpo dessa morte? Depois ele libera. A palavra é essa, libera. Libera o alívio, libera a solução. Dou graças a Deus por Cristo Jesus. Se não fosse Jesus Cristo, nós, com as nossas forças, com o nosso intelecto, em nossa busca, não conseguiríamos. Mas, quando nós reconhecemos Ele, Senhor Jesus Cristo, a graça vem. E somente mediante a graça, nós conseguimos dar esse brado. Dou graças a Deus por Cristo Jesus. De repente você ainda não entende o suficiente para dar graças a Deus por Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo ele desce na terra, quando ele cumpre a obra redentora, que é a obra de resgate, quando ele morre na cruz do Calvário, ao terceiro dia ele ressuscita. A palavra do Senhor vai dizer que o véu do templo, que fazia separação entre o povo e Deus, esse sacrifício de Jesus Cristo é capaz de rasgar o véu de alto a baixo e dar condições ao ser humano de novamente se chegar a Deus. E nós observamos que por meio deste, mas é pelo sacrifício dele na cruz. E quando o véu ele é rasgado de alto a baixo, nós temos então acesso à presença gloriosa do nosso Deus. E para entendermos isso é necessário voltarmos lá atrás, quando Deus ele dá a constituição a Moisés, quando ele dá o projeto do templo a Moisés. Moisés então junta homens inspirados pelo Espírito Santo para construir aquilo que Deus havia mostrado a ele.
A tenda móvel, conhecida como tabernáculo, havia 3 repartições: o átrio, o santo lugar e o santo do santo. O átrio era o pátio deste tabernáculo. O santo lugar, o lugar onde os sacerdotes apresentavam os sacrifícios a Deus. O santo do santo, onde ficava a arca da aliança, que representava a presença do próprio Deus. No santo do santo, que é o ponto central para ganharmos tempo, neste local apenas o sumo sacerdote poderia entrar uma vez apenas por ano. E se o sumo sacerdote entrasse naquele lugar e não tivesse com a tua vida plena diante de Deus, ele era consumido ali mesmo. Em volta desse tabernáculo havia uma multidão de pessoas. Era o povo hebreu que havia acabado de sair do Egito. E essa tenda móvel, que era o tabernáculo, acompanhava este povo por onde quer que o povo ia. E quando este povo ele pecava, levava então diante dos sacerdotes o sacrifício. E quando levava esse sacrifício diante do sacerdote, ele era oferecido. E a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Portanto, era necessário que se derramasse o sangue para que pudesse haver perdão dos pecados. Interessante notar que eram milhões de pessoas que estavam em volta desse tabernáculo. E a gente observa que ninguém poderia entrar dentro do santo do lugar se não fosse sacerdote. E ninguém poderia entrar dentro do santo dos santos se não fosse o sumo sacerdote. Entre o santo lugar e o santo do santo havia uma separação, que era o véu. Sim, esse mesmo véu que foi rasgado no dia da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse véu foi rasgado de alto a baixo, simbolizando que não foi obra do homem, que não veio do homem, que não partiu do homem, mas sim de Deus, de cima para baixo. Então nos deu acesso novamente à presença do nosso Deus, fazendo assim nós livres dos pecados. O apóstolo Paulo dá continuidade no capítulo 8, no versículo 1, dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Sabemos que só por meio do sacrifício dele que não há condenação sobre nós. Mas interessante ainda notar é o que ele fala mais adiante, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está aí uma forma de vencermos o pecado. Sabemos que somos falhos, sabemos que sozinho não vamos conseguir, sabemos que necessitamos do sacrifício de Cristo Jesus. E sabemos também que temos que andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Portanto, precisamos então andar em Espírito. Ande em Espírito. Ande em Espírito e você vai vencer o pecado. E você vai vencer os seus desejos. As provações, as tentações que há de vir virão. Só assim, andando em Espírito e em verdade. Amém? Essa é uma breve meditação para os nossos corações. Em outra oportunidade, acrescentaremos mais a esse pequeno estudo. Tudo bem? Um abraço e a paz do Senhor Jesus Cristo.